E aí, galera? Vamos desbugar! Vamos desbugar! Vamos desbugar! Então, galera, vamos fazer aí hoje um exercício que promete uma simplicidade, mas com alguns detalhes, né, para dar um sabor, tá bom? Vou ligar aqui minha vozinha Guerigueri para fazer a leitura do enunciado para vocês. Qual é a força exercida sobre a carga 1 no sistema abaixo? Expressar a resposta em modo de orientação. Então vamos ter que expressar de maneira vetorial. Mas para isso aí, pessoal, vamos dar uma revisadinha aqui em alguns conceitos de linguagem, tá? Se inscreva no canal, enquanto isso ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe, pô, ajuda aqui o seu professor. Bom, lá vai, galera. É o seguinte, ó. Você que tem aqui uma carguinha, ó, QI, uma carguinha QJ, e a gente quer calcular a força em I devido a J, ou seja, eu quero calcular a força na carga I devido à carga J, tá? Aí eu vou usar a formulinha da lei de Coulomb para cargas pontuais, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, ó, vamos reconhecer o que é cada coisinha aqui. Aqui é a constante K, né, que é dada por 1 sobre 4 πε0, que é a permissividade elétrica no vácuo. Esse ε0 aqui é 8,85 vezes 10 a menos 12 Newton coulombs ao quadrado por Newton metro quadrado. Isso mesmo. Tá bom, pessoal? Tenho aqui embaixo, ó, o RJ. RJ é a distância mesmo, a distância escalar entre a carga I e a carga J. E aqui tem o vetor RJ, que ele fala o seguinte, ele fala a direção, tá, entre a direção da força, a força em I, que é causada pela partícula J, pela carga J, tá? Se essas cargas tiverem sinais iguais, o sentido de RJ é no sentido de J para I, tá? Ou seja, se expelindo. Se Q e J tiverem cargas contrárias, o R chapéu e J, o versor, vai estar apontando, o versor da força F e J vai estar apontando de I para J, tá bom? Vou fazer aqui um exemplinho. Vamos pensar aqui, ó, temos um elétron e temos um próton. O próton tem carga P, o elétron tem uma carga E, que é negativa, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. A do próton é positiva, tá? E quero calcular agora a força no elétron devido ao próton. Então, ó, vou escrever assim, a força no elétron devido ao próton, tá? Então, ó, primeira dica para vocês, tá? Ó, coloca os eixos de direção, ó, x e y, tá? Ou seja, você já se orientou agora. Então, você já consegue ver que a força no elétron devido ao próton vai estar na direção x, ó, vai ser um módulo na direção x. Então, a partir desse momento, eu indico para vocês escrever tudo em módulo aqui dentro dessa força. Ó. K, aqui está a carga do elétron, estou botando em módulo, não estou botando mais negativa. A carga do próton e vamos colocar aqui uma distância r entre eles. R ao quadrado na direção x, tá? Porque acontece muito da gente chegar nessa hora e botar aqui, ó, o sinal negativo da carga. E aí vocês veriam que mudaria o sentido da força, tá? E erraria o exercício. Então, depois que você orientou o sentido e a direção da força, aqui, ó, no seu esboço, escreve o restante em módulo, escreve as carguinhas em módulo, tá? Até quando for substituir, cuidado para não substituir isso aqui, ó, tá? Porque você estaria invertendo o sinal da força, tá bom? Então, ó, lembra de escrever tudo em módulo, 1,6 vezes 10 a menos 19, 1,6 vezes 10 a menos 19, carga do elétron, módulo, carga do próton, tá? Sobre R ao quadrado na direção x. Ó, ficou certinho
o sentido da força na direção x positiva, tá bom? Essa é a primeira dica, o primeiro macetinho aí para vocês. Agora vamos voltar aqui para o exercício, tá bom? Olha só, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu arrastar ele aqui um pouquinho mais para baixo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou esboçar as forças, né? Olha, percebam o seguinte, que aqui é um triângulo com os lados iguais, um triângulo equilátero, então R aqui, R também aqui nessa distância, entre 2 e 1 e entre 3 e 1, tá? Esse ângulo aqui de 60 graus, tá? E aí vamos esboçar primeiro a força em 1 devido a 2, tá? Ó, na linha que liga as duas cargas, ó, eu escrevo o vetor aqui, F, 1, 2, a força em 1 devido a 2. Beleza, e agora, veja só, eles estão se repelindo, porque tem o mesmo sinal, e aqui, ó, a força em 1 devido a 3, tá? Porque são sinais opostos, então a força é na direção de atração entre essas cargas, tá? Então, vamos agora decompor essas forças, tá? Olha só, vou decompor aqui a força 1, 2, ó, vai ficar F 1, 2x. Aqui tem um ângulo de 60 graus, ó, que é um ângulo semelhante a esse ângulo aqui do triângulo. É legal sempre vocês perceberem que tem como relacionar a geometria espacial com a geometria das forças. É o nosso gancho, tá? Vou escrever a componente vertical, F, 1, 2y. A componente agora vertical do F1, 3y. Aqui F, 1, 3x, tá? E o nosso vetor, ó, F1, 2, ficaria o quê? F1, 2x na direção x, mais F1, 2y na direção y positivo, no sentido y positivo. Aqui vamos ter o F1, 3, vai ser igual a F 1,3x na direção x, mais menos F1,3y na direção y, tá? Quem são essas componentes aqui? F1,2x, F1,2y, F1,3x, F1,3y. Olha só, vou escrever elas em módulo aqui, tá? Vai ficar o módulo de F1,2, ó, F1,2x é o módulo de F1,2 cosseno de 60 graus. Tá? Estou escrevendo aqui o módulo, né? Então não precisa escrever direção e nem sentido agora, tá? Então, ó, quem é F1, 2y é F1, 2 seno de 60 graus, tá? Quem é F1, 3x é F1, 3 cosseno de 60 graus. Módulo, tá? Quem é F1, 3y é F1, 3 seno de 60 graus. Ó. Ah, ficou positivo aqui. Não, mas já está negativo aqui no vetor, tá? Então eu estou escrevendo o módulo mesmo da componente. Tá bom? Eu prefiro trabalhar assim para depois não ficar botando um sinal repetido, tá bom? Então vamos lá, galera. Olha só, deixa eu escrever aqui o módulo F1, 2. É K, Q1, Q2 sobre R quadrado. A distância aqui, ó, R. Perceba que F1, 3 também vai ser K, Q1, Q3 sobre R ao quadrado. Aí vamos ver uma simetria aqui, ó. Todos estão à distância R de 1, tá bom? E quem é, estou escrevendo o módulo aqui, ó. Quem é Q1? Q1 é Q. Quem é Q2? É 2Q. Para F3 vai ficar a mesma coisa. K, Q1 é Q, Q3 é 2Q. Estou escrevendo no módulo, por isso que eu não botei o sinal negativo. O sinal já está expresso aqui no vetor, ó, que elas estão se atraindo ali. Sempre bom lembrar disso aí. Beleza? Então eu percebo aqui, ó, que F1,2 e F1,3 em módulos são iguais. Então eu notei aqui uma simetria,
tá? Então agora a gente vai usar um pouco de simetria e o princípio da superposição para poder, assim, evitar muito trabalho, tá bom? Então, turminha, por superposição, quem é que vai ser a força total em 1? Eu vou escrever com índice só. A força resultante em 1 é F12 mais F13, tá bom? Só que, quando a gente vai escrever tudo aqui, vamos fazer essa ginástica aqui, ó. Acompanha aí, ó. Aqui vai ficar F12x na direção x, mais F12y na direção y, mais F13x na direção x, menos F13y na direção y. Então, esses carinhas aqui são iguais, ó, tem o mesmo valor, então eles vão se anular. E esses carinhas aqui, ó, na direção x, eles são iguais e estão se somando. Então, eles vão se somar. Então, aqui vai ficar F1, vai ficar 2, vou usar só F1, 2x aqui, na direção x. Então, a força resultante vai ser na direção x. Olha só, olhando aqui na figurinha, a gente vê que essa componente aqui, então, anula essa, ou seja, o F1, 2y, anula o F1, 3y, e o F1, 2x soma o F1, 3x, tá? Então, aqui eles se somam, ó. Então, a força resultante vai ser na horizontal, no sentido x positivo. Voltando aqui, ó, então, a força em 1 vai ser 2 vezes. Quem é F12? Tá? É F12 cosseno de 60 graus, tá? Na direção x. Quem é esse F12? É K. A gente já calculou aqui, vamos dar uma coladinha. Olha só, ó, 2K, 2Q ao quadrado sobre R ao quadrado. K, 2Q ao quadrado sobre R ao quadrado, tá? Cosseno de 60 graus, que é 1/2, tá? Vezes x, o versor x. Beleza, então a força em 1. Vou cortar aqui, fazer os cortezinhos aqui. Corto esse com esse, fica 2K Q ao quadrado sobre R ao quadrado na direção x. Olha só, pessoal, então, basicamente aqui, esse exercício aqui trouxe os macetezinhos aqui do princípio da superposição, tá? Ou seja, você quebrar o exercício em exercícios menores e depois superpor eles, tá bom? E o outro caso aqui foi a simetria. A gente notar aqui que por simetria, né, a gente não precisava sair calculando muita coisa. Então é isso aí, galera. Tamo desbugado? Tamo desbugado? Tamo desbugado! É isso aí, turminha! Isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, compartilhar. E vamos desbugar!